Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar sobre o processo de entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. Muito obrigado pela participação de todos e aproveitem o programa de hoje. Bom, como vocês todos sabem, a Suécia e a Finlândia iniciaram um processo de adesão à OTAN. Esse é um processo que não é simples, mas também, dadas as circunstâncias que estão acontecendo na Ucrânia, é um processo que pode ser acelerado, dependendo, claro, da vontade da OTAN em acelerar o processo, da disponibilidade da Finlândia e da Suécia em acelerarem pelo seu lado e, principalmente, dos outros membros que compõem a OTAN, 30, de todos ratificarem essa entrada da Suécia e da Finlândia. A Suécia e a Finlândia, e principalmente a Finlândia, ela ficou mais preocupada com a sua segurança nacional a partir do início da guerra na Ucrânia. E a guerra na Ucrânia, ela vem se arrastando, totalmente diferente daquilo que era esperado por muitos observadores e principalmente pelo governo russo, já que o Putin acreditava que ele poderia solucionar essa relação e esse processo de invasão na Ucrânia o mais rápido possível. Ele não conseguiu tomar Kiev e ele está tendo dificuldade em avançar no lado oriental do país, dada a resistência das forças ucranianas. A Finlândia tem uma fronteira de aproximadamente 1.300 quilômetros com a Rússia, o que seria a maior fronteira de países da OTAN, caso a Finlândia entre, com a Rússia, e elevando o alerta da parte russa sobre a sua própria percepção de riscos para a sua segurança nacional. Isso porque no momento que um país ingressa na OTAN, existe um compartilhamento e uma padronização nas armas utilizadas e muitas vezes, onde eles entendem que existe um foco de insegurança, a OTAN ela envia soldados de vários países para fazer a proteção naquele local. Isso acontece, por exemplo, nos países bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia, que possuem soldados alemães, britânicos, americanos, etc., apesar que ainda são em baixa quantidade. A Finlândia está muito mais animada para entrar na OTAN do que a Suécia. O governo sueco se mostrou muito relutante, mas a pressão da sociedade, principalmente do parlamento sueco, para que isso avançasse, levou o governo sueco também a entrar num processo junto com a Finlândia. O Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, ele acredita que esse processo pode ser feito de uma forma expressa, pode levar umas 2 semanas e aí inicia o processo mais estratégico e eficiente de colaboração entre os países, que começaria também a enviar um contingente de defesa ou até alguns armamentos diferentes para a Finlândia e para a Suécia. Agora, um dos problemas-chave para isso é que, obviamente, apesar da Rússia ficar pressionando e dizendo que eles vão se arrepender e oferecendo algum tipo de retaliação, etc., hoje a possibilidade é muito baixa de que a Rússia ela vai se engajar numa situação militar com a Finlândia e com a Suécia, dada a dificuldade que eles estão tendo na Ucrânia. A Rússia não consegue manter uma guerra em 2 frontes hoje, por razões militares, mas também por razões financeiras, até porque a Finlândia e a Suécia não são cachorros mortos e não seria um processo fácil de invasão nesses países, e certamente isso desencadearia um processo muito violento na Europa, podendo levar a um conflito de grandes proporções. Mas a Rússia ela não fica calada, ela continua pressionando pelas vias diplomáticas, que hoje tem uma credibilidade muito baixa, as vias diplomáticas russas, mas também observando alguns aliados mais intensos e outros menos, como que eles podem auxiliar nesse processo. Um país-chave nesse processo é a Turquia. A Turquia ela já deixou clara que não vai automaticamente autorizar a entrada da Finlândia e da Suécia. Inclusive, na primeira reunião que tiveram para debater a adesão, os turcos eles já se abstiveram de ratificar e decidiram não votar o processo inicial de entrada da Finlândia e da Suécia. A Turquia e o Erdogan, que é o presidente turco, ele disse no parlamento turco essa semana
que não é totalmente contra a entrada da Suécia e da Finlândia, mas que antes eles precisam estar na mesma página, precisam conversar mais, e é um processo que não é tão simples assim. Isso cai muito bem para a Rússia, porque a Rússia não quer uma velocidade expressa na entrada desses dois países na aliança militar europeia, que não é só europeia também, óbvio. Mas a Turquia, ela acaba tendo um papel muito importante porque o Erdogan ele continua jogando para os dois lados. A Turquia ela é um país extremamente importante para a Ucrânia, dado o fornecimento dos drones que vem sendo muito eficientes e muito efetivos por parte do exército ucraniano para destruir colunas de blindados e de tanques russos, mas ao mesmo tempo no campo diplomático eles mantêm um contato contínuo com o Putin, e inclusive já abrigaram vários bilionários russos que não tinham para onde ir com medo de terem seus patrimônios congelados. Mas o Erdogan, no parlamento, ele disse, a Finlândia e a Suécia juntas possuem aproximadamente 30 pessoas que a Turquia considera terroristas e que a Turquia ela vem já há um tempo pedindo a extradição dessas pessoas para a Turquia para que elas sejam julgadas na Turquia. Tanto a Suécia quanto a Finlândia se recusam a enviar essas 30 pessoas porque argumentam que não existem provas suficientes e que os turcos não enviaram evidências de que essas pessoas elas de fato são terroristas como os turcos afirmam. Então esse acabou sendo o principal imbróglio do momento, porque enquanto a Turquia e a Finlândia não se colocarem à disposição de enviar esses 30 nomes de volta à Turquia, a Turquia está deixando claro que não vai autorizar a adesão desses dois países à OTAN. E, como eu mencionei, precisa da adesão e da ratificação de cada um dos membros da OTAN. Então isso coloca a situação num limbo onde, na verdade, existe pressa, principalmente do lado finlandês, que é o país que vem publicamente dizendo que eles estão com bastante pressa em entrar nesse processo. Se iniciou um processo diplomático de conversas envolvendo Estados Unidos, a Finlândia, a Suécia, o Reino Unido e a própria Turquia, numa tentativa de solucionar esse imbróglio, mas a Turquia vem batendo o pé e dizendo, enquanto nós não tivermos essas 30 pessoas extraditadas para a Turquia, nós não iremos ratificar a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. Isso cria mais tensão na Europa e isso dá mais tempo para que a Rússia pense o que eles vão fazer em relação a essa situação. Como eu mencionei, dificilmente a Rússia vai se envolver num ataque, numa incursão militar, mas nada impede que eles façam aquilo que eles já fazem muito bem há muitos anos, que são operações cibernéticas contra vários países. Enquanto Finlândia e Suécia estão fora da OTAN, uma ação cibernética contra esses países não pode ser considerado um ataque contra todos os membros da OTAN. A Turquia ela ocupa um papel central e é muito importante para nós observarmos como que ela vai se posicionar daqui em diante e como que essa negociação envolvendo esses 30 nomes que estão na Suécia e na Finlândia, se eventualmente vão ser extraditados para a Turquia ou não, e principalmente quanto tempo a Turquia vai aguentar toda a pressão diplomática colocada pelos outros membros da OTAN para ficar cozinhando em banho-maria a entrada da Finlândia e da Suécia. Um outro ponto também que acaba funcionando como um plano B para os russos é a Hungria. O Viktor Orbán ele é publicamente um grande aliado do Putin, apesar de que ele fez algumas críticas aqui e acolá em relação à invasão na Ucrânia, mas sempre mantendo uma postura muito dúbia, até porque já é muito conhecido entre entre a comunidade internacional e observadores o papel e a postura do Viktor Orbán em relação à Rússia. A Rússia ela já vem também iniciando um processo diplomático de conversas e de argumentações para a Hungria também vetar a entrada da Finlândia e da Suécia, argumentando que isso traz mais instabilidade para o continente e não menos. Então, se a Turquia é o plano A para impedir a entrada da Suécia e da Finlândia, a Hungria acaba sendo o plano B, e um plano B que a Rússia já vem trabalhando na medida que os turcos estão contra a parede na pressão colocada pelos outros membros da OTAN. Isso promete durar ainda um bom tempo, isso vai aumentar a tensão na Europa e acabar, obviamente, afetando qualquer canal diplomático que esteja sendo
tratado entre os países para achar uma solução pacífica pelo que está acontecendo na Ucrânia. Então é interessante observarmos como que isso vai avançar nas próximas semanas. Um abraço a todos.